Você que tá assistindo aí no replay, essa live é pra você, que assim como eu, trabalha com propósito também. Só que muitas vezes, e você sabe, né, que espiritualidade é um pilar importante pra sua vida, só que muitas vezes você fica assim, né, como que eu vou manter essa conexão com o divino, com algo superior, né? Como que eu vou manter a conexão com Deus ou o Criador, não sei no que você acredita, sem precisar meter religião nesse meio, né? Como que eu consigo viver o meu propósito, trabalhar com o meu propósito, falar de propósito, sem necessariamente eu estar linkada com qualquer tipo de religião, até indo em alguma igreja, mas não estando conectada com o assunto religião. Então, tô só introduzindo o tema aqui pra gente conversar. Oi, Carol! Bom dia! Oi, Lude! Deixa eu esperar todo mundo chegar. Gente, faz tanto tempo que eu não faço uma live aqui. Eu acho que a última vez que eu fiz uma live foi com a Carol. Foi em julho, logo depois do lançamento. Vou esperar vocês chegarem pra gente bater esse papo. Oi, bom dia. Dei uma pausa na agenda porque vocês viram, né? Eu fui no final de semana no retiro que se chama Face a Face com Deus, né? E é um retiro que é da igreja onde eu vou. Só que tem, né? As pessoas às vezes me perguntam, tipo, tá, mas tu vai na igreja e tu não tem religião e tá, mas como é que funciona isso, né? Então, muitas vezes, quando a gente tá falando sobre isso, né? Oi! Olha a minha fã número 1 aqui. Tô lisa, mãe. Hoje eu tô lisa. Resolvi escovar meu cabelo. O bom de ser cacheada é isso, né? Que a gente pode fazer o que a gente quer. Convidei, inclusive, uma pessoa bem especial pra conversar aqui. Deixa eu voltar pro foco que eu tava falando, né? Do retiro que eu fui, das coisas que a gente viveu lá. E aí eu vim falar sobre isso agora, porque na verdade a gente não tem nada a ver com religião em si, mesmo frequentando uma igreja. Porque na verdade, eu falo isso sobre marca até, né? Tudo começa quando a gente tem clareza daquilo que a gente quer. Independente do lugar que a gente vai, independente do que a gente tá falando. Se eu tenho clareza do que a igreja significa pra mim, se eu tenho clareza do que esse ato de ir até a igreja significa pra mim, fica muito mais fácil de eu viver a minha vida, né? Até eu falo, né? Por exemplo, marca. Você tem que ter clareza do estilo de vida que você quer ter. O estilo de vida que você do que você escolhe ter é o que vai, né, colocar lá como resultado final das escolhas que você vai ter que fazer. Então, pra mim, a igreja, por exemplo, não é algo que eu vou na igreja pra pedir algo pra Deus, ou eu vou só pra agradecer a Deus, ou enfim, ou pra ver pessoas e tudo mais. Não é sobre isso, não é sobre as pessoas, não é sobre, enfim, o tema do que o pastor vai falar e tal. Pra mim, Taine, ela significa como se fosse um ritual de conexão que pra mim toda semana é importante eu alimentar. É lógico que conforme você vai ganhando maturidade espiritual, conforme você vai evoluindo com a sua própria espiritualidade, né? Não tô falando de religião de novo, mas sua própria espiritualidade. Você vai vendo que isso precisa ser alimentado todos os dias. Então, primeiro o relacionamento com Jesus, primeiro o relacionamento com Deus, depois o restante, depois qualquer outra coisa. Então, quando a gente entende isso, é que vem aquele termo, né? Esvaziar de mim e encher dele. Todo mundo tem o Espírito Santo vivo dentro de si, acredito muito nisso. É lógico, né, gente? Pode ser que você não acredite em Jesus ou em Deus, mas eu tô falando aqui do Criador, né? De alguém que criou esse universo, toda essa inteligência. Então, independente de qualquer coisa, você tem uma partícula disso dentro de você. E você pode escolher ativar isso ou não. E aí é onde mora o negócio. Cada pessoa vai ter algum jeito de ativar isso dentro de si. E pode ser indo numa igreja, e pode ser orando todos os dias, e pode ser fazendo rituais com outras coisas, enfim. Eu vou falar mais um pouco sobre essas coisas com uma pessoa que eu convidei, a Dani, ela tá aqui já. Mas no geral, é sobre o amor, sabe? Eu acho que a gente pode falar muito sobre isso, é sobre compartilhar o nosso amor com as pessoas, mas aquele amor puro, sabe? A gente não tá falando de algo que existe interesse. E muitas vezes a gente, sem perceber,
tá muito enviesado, né? Isso eu aprendi com um tio meu que, inclusive, ele falou pra mim que vai assistir no replay. E muito obrigada, tio. Meu tio Ed. Ele falou muito pra mim, ele me ensinou muito sobre filosofia, né? Também sobre estoicismo. E ele falava isso pra mim, assim, que estar conectada com Deus não tem a ver com você estar indo numa igreja frequentando aquilo. Porque muitas vezes, né, tudo que tem a mão do homem, de alguma forma, tem essa questão enviesada. E nós temos limites, né? A Deus, a natureza, esse complexo divino é muito grande pra gente conseguir entender. E a gente não é obrigado a entender tudo, a gente não é obrigada a saber, fazer, explicar e ter sentido em tudo isso, sabe? E o ruim é que muitas vezes a maioria das pessoas só segue manada. Então, porque tá todo mundo fazendo algo, as pessoas vão lá e fazem também. Então, se tá todo mundo indo numa igreja, todo mundo serve a igreja, todo mundo faz tal coisa, por que que eu, né, não vou fazer? E aí eu já penso, o estilo de vida que eu quero ter faz sentido? Eu servir lá, eu estar lá dentro, enfim, eu seguir toda aquela doutrina que é passada lá dentro? Pra mim não faz. Então, eu vou lá como uma parte desse ritual que pra mim faz sentido de conexão. Então, por isso que eu convidei uma pessoa pra vir falar com a gente sobre isso, porque a gente também troca bastante sobre isso. E eu vou convidar ela aqui. Não sei se faz sentido pra vocês isso, gente. Se alguém também pensa assim, né? Porque eu acho que Deus... Convidei. Deus é sobre você estar conectada com ele todos os dias. Oh, que rápido! Dia. Tudo bem, minha flor? Oi, meu amor. Oh, caiu. Gente, a louca, Dani caiu. Não entendi o que aconteceu. Vou convidar ela de novo. Caiu aqui, total. Não sei o que que deu, travou aqui do nada. Agora eu acho que foi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, deixa eu só virar aqui, porque tá pegando o reflexo na televisão. Tem que tirar a televisão daí. Aí fica certinho e não pega reflexo da luz, não atrapalha o visual do pessoal. Foi isso. Tá cortando, tá? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo? Ah, Gente, tá. fala aqui se tá tudo ok, se não tá. Digam aqui, por favor. Finaliza pra gente não achar que a gente tá aqui, eu, pelo menos, né, falando sozinha. Eu tô te ouvindo. Eu só cortou quando eu entrei aqui. Tá, beleza. Então, né, meu bem, eu tava falando aqui sobre essa coisa da espiritualidade, né, do propósito, da religião. A gente já conversou várias vezes sobre isso, né, eu lembro, acho que foi em 2018, de chegar pra ti e falar, né, tipo, cara, eu não sei nem por que que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo, meu trabalho, né, mas, tipo, é algo maior do que eu não sei explicar. É muito gratificante, né, a gente ver o resultado que as pessoas têm na vida delas, né, delas falarem da transformação. E a gente sabe que tudo isso tem muito a ver com a nossa conexão primeiro, né, com a espiritualidade, e a gente tá bem também para entender o nosso propósito e também, né, para outra pessoa ali do outro lado. Só que muita gente confunde isso com a religião, né? Como que eu vou estar conectada, né, com Deus, mas eu não tenho uma religião. Como é que funciona isso? Eu queria que tu falasse também o que tu pensa sobre isso. O que eu penso sobre isso é a diferença entre religião e espiritualidade. Religião é do homem, né? Templo é do homem, regras é do homem, doutrina é do homem. Se a gente for olhar pela Bíblia, seguir pelos princípios cristãos, tudo isso está no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento foi antes de Cristo, né? Então, quando a gente fala de princípios cristãos, a gente está falando de princípios de Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, quando ele trouxe, né, através dos ensinamentos dele, através das parábolas dele, ele trouxe os princípios cristãos. Então, se a gente for olhar para o Velho Testamento, a gente vai olhar para a regra, para a disciplina, para a doutrina, tudo criado pelos homens. Isso, para mim, Dani, aí é uma opinião bem particular e pessoal, não funciona. Eu não gosto de regras. Eu não acredito em disciplina do jeito que as pessoas pregam. As pessoas pregam disciplina como algo que você precisa ter, porque se você não tiver disciplina, você não emagrece, você não enriquece. Tudo é a tal da disciplina. E se você for olhar o significado de disciplina no dicionário, é um conjunto de regras que você precisa seguir. Quando eu falo a palavra disciplina, eu costumo ser perceptiva com relação ao significado que as palavras têm e o como eu me sinto com aquela palavra.
Então, como eu me sinto com a palavra disciplina? A primeira coisa que vem na minha cabeça, Thay, é um filme de guerra. Sabe, o exército, disciplina, aquela coisa regrada, aquela coisa, é o que vem na minha cabeça. Então, pra mim, por mais que eu vá lá no dicionário e olhe o significado de disciplina e tá escrito que é um conjunto de regras, um molde que você precisa seguir, que você precisa respeitar, o sentimento, além de eu não gostar do que eu leio, eu não gosto do que eu sinto. Porque não é natural. O que que Jesus veio trazer pra gente? Quais são os princípios que ele trouxe? Ele não trouxe disciplina, ele não trouxe regra, pelo contrário. A coisa mais linda que ele deixou pra gente é o livre-arbítrio. Ele ensinou princípios. Princípios. Princípios não tem nada a ver com disciplina, não tem nada a ver com regra. Então, pra mim, essa diferença ela é muito clara no meu ponto de vista, sabe? Respondi a tua pergunta ou não? Sim, sim, com certeza. E até que ó, o Cláudio falou uma coisa que eu concordo, é Tá assim, aqui. Pode falar, tá? aham, eu me considero, ele falou assim, né? É porque eu não tenho religião, mas sou cristão. Eu acredito também, eu acredito também que Cristo veio, enfim, eu acredito naquilo tudo que aconteceu, gente, pessoa ser crucificada naquele ponto, enfim, tem relatos, né, sobre históricos sobre isso. A gente sabe que aconteceu e não é à toa que isso aconteceu. Só que aí vem o ponto, né? Como as pessoas deturparam o que realmente foi que aconteceu naquele momento e tratam isso hoje como o que a Dani estava falando, né? Como uma sequência de regras e que você tem que seguir doutrinas, né? Coisas que você precisa baixar de certa forma a cabeça e agir de um jeito diferente. E tu sabe que eu vejo que assim surge questionamentos, né? Surge da pessoa assim, será que realmente eles não estão certos assim de falar sobre tal coisa? Será que não faz sentido realmente aquela questão da submissão, daquela questão de tipo, será que se eu vou trabalhar com esse propósito, né, o meu trabalho eu tenho que doar tudo, eu tenho que são vários tabus que acabam surgindo quando você frequenta muito uma religião, né? Quando você está inserido numa religião e que acaba, de certa forma, tirando mais a liberdade da pessoa, né? E tá aqui uma pessoa que tem o arquétipo do fora da lei extremamente forte dentro dela. Deus o livre falar pra ela seguir uma regra. Não dá, Deus não. do livre. É bem assim. É bem Falar sobre essa percepção, tipo, de que o nosso trabalho, que aí vem o lance que eu falei, né? Tipo, a gente fala muito de trabalhar com propósito, só que tem pessoa que quando começa nessa vibe, ela acha que ela tem que abraçar a árvore, né? Que ela tem que, na verdade, abraçar todo mundo. E aí a igreja, de certa forma, colabora com isso, né? colabora. Eu fui criada na igreja, tá? Na igreja evangélica, com bastante regras, com disciplina. Sim, eu tinha que usar saia, não podia cortar cabelo. Quando eu era criança, essas coisas assim. E eu procurei a igreja por livre e espontânea vontade. Não, meus pais não frequentavam a igreja, mas eu desde criança, eu estava lá com os meus 7, 8 anos, quando eu comecei na igreja. E naquela época eu já sentia falta de algo que preenchesse, de algo que trouxesse significado. Eu Não também. era, não era consciente como é hoje. Hoje eu busco autoconhecimento, então eu sei que a gente precisa buscar. Naquela época, com 7 anos, eu não sabia. Mas quando eu fui na igreja a primeira vez, eu fui na escola dominical, que era a escola que acontecia no domingo. Aí tinha um professor, a gente ficava separado dos adultos da igreja, e a gente tinha atividades para fazer. Eu sou uma pessoa extremamente competitiva, muito competitiva. Então, tinha várias coleguinhas, né, dentro da sala, e a gente fazia várias atividades. Aí quem acabava primeiro ganhava alguma coisa para comer, ganhava uma recompensa, o nome ia pro quadro. Então, a pessoa que extremamente competitiva adorou o negócio. Eu gostei do jeito como o meu professor, eu nunca vou esquecer dele, o professor da escola dominical, o Cláudio, é o nome dele. Do jeito que ele conduzia as coisas, ele desafiava muito. E eu amo desafio. Para mim, desafio. Eu sou movida a desafio, não vivo sem desafio. Então, ele desafiava muito. E eu, com a minha cabecinha lá de 7, 8 anos de idade, aquilo para mim era muito legal. Então, eu gostava de ir na igreja por causa daquilo. Mas a partir do momento que eu comecei a frequentar culto mesmo, né? A entrar no grupo da mocidade, eu cantava na igreja, eu fazia apresentação com poesia, declamava poesia, fazia teatro na igreja. Estava sempre envolvida com essas coisas. E quando a gente está envolvida no meio, a gente não sabe, não consegue enxergar o que está além daquilo, né?
E É, bem, eu fui assim por muito tempo depois, quando eu tava com 9 anos, que foi quando a minha mãe faleceu. Logo antes, assim, um pouquinho antes, ela entrou na igreja também. Ela já tinha sido criada na igreja também, mas ela tava, eles chamam de desviada, né? Olha só como isso é forte. É como se nossa, você, essa palavra desviada, eu lembro que eu morria de medo de sair da eu, igreja e alguém me chamar de desviada, porque eu desviei o caminho correto das coisas. Isso é forte. Muita gente acredita que você tá fora, tá desviado, e eu não tô salva, eu não tenho salvação, eu não vou pro céu porque eu estou desviada. Então, ela tava desviada, né? E ela voltou um pouquinho antes dela falecer, assim, bem na época que ela estava doente, ela voltou para a igreja. Eu continuei depois que ela faleceu por muito tempo, eu lembro que logo depois eu fui pegando um ranço, assim, da igreja, inconscientemente, muito por conta do velório dela, porque logo depois, quando eu entrava na igreja, que ela foi velada dentro da igreja que a gente frequentava. Eu lembro que vinha o cheiro, eu botava o pé dentro da igreja e vinha o cheiro da flor, é crisântemo o nome, né? Aquela flor branca que vai no caixão. Vinha o cheiro da flor muito forte e me trazia uma lembrança muito ruim, que era de ver a minha mãe no caixão. Então, aquilo foi me dando uma coisa ruim, sabe? Uma coisa ruim, uma coisa ruim. Fui crescendo, fui lá para minha adolescência, 11, 12 anos. E quando eu tava com 12 anos, 13 anos, eu comecei a olhar para outras coisas que não eram a igreja. Aí saí, fui a tal da desviada. E por muito tempo, tá? E até pouco tempo atrás, uns 4 anos, eu acreditava que eu teria que um dia voltar para a igreja, porque estar na igreja era sinônimo de ser salva. Se eu estivesse fora da igreja, no mundo, como eles chamam, eu não teria salvação. Então é como se a minha ligação com Deus fosse na igreja e não com Deus. E Deus uhum. está em todos os lugares, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Ele está com a gente, porque a gente é imagem e semelhança dele. Se eu sou Sim. imagem e semelhança dele, se ele habita dentro de mim, se eu sou filha, não importa o lugar onde eu esteja, eu sempre vou ser filha. Eu nunca vou deixar de ser, sabe? É Então, sobre, né, aquilo que eu falei, o Espírito Santo tá dentro da gente, né? Só basta a gente exato. ativar, né? Ativar isso em todas as áreas, do jeito que a gente for, do nosso jeito, principalmente, né? Sabe que tu falou uma coisa, me lembrou aqui que o que começou a me questionar a igreja, porque eu sempre gostei de dançar, né? Todo mundo sabe aqui que eu faço fit dance e tal. E aí, eu lembro que quando eu comecei a fazer, eu acho que isso foi em 2010, faz bastante tempo assim. Comecei a ser chamada de desviada dentro da igreja, porque eu também sempre frequentei sozinha, assim. A minha família, toda por parte de pai, era extremamente católica, e por parte de mãe, eu só tinha minha mãe, né? Então era eu e a minha mãe. E aí eu comecei a ir e eu influenciava ela a ir, basicamente, porque eu gostava do lugar lá da igreja, gostava das pessoas e tudo mais. E para mim aquele lugar é um lugar bom. Só que a partir do momento que eu vi que as pessoas de dentro da igreja começavam a me olhar com uma cara de tipo desprezo, de certa forma, porque eu fazia, por exemplo, o fit Estava dance, errada, né? Tava fora dos caminhos. aí eu comecei a questionar. E surgiu uma coisa também que aconteceu comigo, eu acho que isso foi faz uns 2 anos mais ou menos. Que eu tava falando, porque assim, depois que meu pai faleceu também, eu fui estudar outras religiões, né? E filosofia de vida, budismo, espiritismo e tudo mais. E quando você começa a estudar religião, estudar, né, como as pessoas do mundo inteiro pensam, aí tu começa a se questionar, né? Por que que só quem segue isso aqui vai ser salvo? Então quer dizer que o asiático lá, ele tá ferrado, né? Ele não vai pro céu, se a pessoa não acredita. Então não faz sentido. É uma coisa que é muito enviesada, muito. E as pessoas, elas têm uma certa, não sei se tu sente isso, uma necessidade de dependência. Tipo, eu preciso ter um líder me dizendo o que eu tenho que fazer. Eu preciso ter não sei o que dizendo o que eu tenho que fazer. Se eu sentir um negócio aqui que eu tenho que doar tudo, eu tenho que ir lá e doar. E sendo que não é sobre isso, é sobre uma rotina do teu dia a dia. Eu não sei se tu vê isso, né? Mas eu penso assim, cuidar dos pensamentos, né? O orar e vigiar é cuidar dos pensamentos em tudo, é praticar o amor que a gente sabe que aquele Espírito de Deus tem dentro da gente com o próximo. E às vezes a gente esquece disso, às vezes as pessoas que estão frequentando igreja
Eu vejo isso, assim, as pessoas estão lá frequentando durante o culto, ela tá extremamente se doando, ela tá fazendo projetos para a igreja e tal, mas ela trata mal a pessoa que não frequenta a igreja, porque a pessoa não frequenta a igreja, tipo. Eu fui criada na igreja, como eu te falei. E igreja geralmente faz projeto social, né? Você falou sobre propósito, você perguntou antes sobre propósito, né? Sobre a igreja coloca um significado meio conturbado na palavra propósito. Eu passei muita dificuldade quando era criança. A gente passava fome, depois que a minha mãe faleceu, vários momentos a gente não tinha o que comer, vários. E eu lembro de uma vez, ter recebido a visita de algumas pessoas da igreja, que eu não lembro quem eram, e elas trouxeram comida lá em casa, levaram comida lá em casa. Uma vez. Uma vez. Sabe? Então, Frequentar se. esse negócio do fazer o bem, né? A galera acha que ir na igreja, sentar a bunda lá na cadeira da igreja e agradecer a Deus ou ficar pedindo um monte de coisa é fazer o bem, é amar o próximo. E não é. Não adianta de nada, sei lá, adorar a Deus, louvar, se emocionar, dobrar o teu joelho, pedir perdão e agradecer a Deus. E aí virar as costas e sair falando mal dos outros e sair sendo uma pessoa egoísta, uma pessoa arrogante, soberba, uma pessoa prepotente, uma pessoa que não ajuda o próximo, que não se desenvolve, que tudo que a gente. Tudo não, né? Porque tudo é muita coisa, mas a maioria das coisas que a gente aprende na igreja tem a ver com não se desenvolver, tem a ver com parar no mundo, parar na vida. E se Deus é abundância, se ele veio para dar vida, né? Como ele fala sobre, no texto lá que ele fala sobre Jesus, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se ele é abundância, eu não posso simplesmente acreditar que Deus vai resolver os meus problemas da minha vida, que eu vou segurar na mão dele, como se fala muito na igreja, segura nas mãos de Deus e vai. Ah, eu vou segurar nas mãos de Deus, vou sentar no sofá, vou ficar vendo Round 6 e vou ver a Fazenda, vou ver o Big Brother e Deus vai resolver minha vida. Vai resolver o... Eu vou falar a palavra... Não, é pior, é pior. Tu não pode ver nada disso. Tu não pode ver televisão, tu não pode ver esse tipo de coisa, entendeu? Tem igreja que ainda faz isso. É como se fosse colocando aquele negócio do cavalo, né? A pessoa tem uma coisa. E eu falei um negócio antes, eu me lembrei agora. Eu lembro que a gente bateu um papo já sobre isso, de tem uma certa visão, assim, de que o nosso trabalho ele tem que ser muito doado, né? E que o dinheiro, ele é algo... Essa Ruim. visão, exato, do É uma visão dinheiro. muito da igreja. Eu lembro que a gente bateu um papo sobre isso e eu gostei muito do que tu falou. Eu acho que as pessoas elas vão se identificar com isso. Eu acho que é sobre você dar tudo para a igreja. Eu não me lembro ao certo como que a gente estava conversando sobre isso, mas é sobre alguma coisa assim de doar, que você tem que se desfazer. É como se assim, a igreja é como se passasse pra gente que a gente tem que ficar se desfazendo das coisas. Sim, Que para você ser uma pessoa boa, você tem que doar tudo. exato, que você não pode, tipo, investir em você, que você não pode, enfim. É sobre isso? Na verdade, a igreja ela passa muito Pausa. ela passa muito uma doutrina, né? Ela não passa princípios. Qual que é a doutrina? Você precisa dar o dízimo mensalmente. Você pode fazer isso e você não pode fazer aquilo. Então, ela não instiga a pensar, a crescer, a se desenvolver. Claro que a gente está falando de forma generalista aqui. Tem igrejas que investem nesse tipo de coisa também, mas via de regra é sempre uma doutrina que você precisa seguir e qualquer coisa que você faça fora dessa doutrina, você está errada. Se você está aqui, você precisa seguir 100% da doutrina. E daí dentro das igrejas é muito disseminado isso, de que você precisa ser uma pessoa boa de coração. E pessoas boas de coração doam dinheiro. E tem igreja que apela. Vamos lá para um extremo. Tem igreja que apela e que usa as pessoas para ganhar dinheiro. Uhum. Né? Tipo, eu já participei, já fui em alguns cultos, missa, chame como quiser, de algumas igrejas que era uma copy bem persuasiva, viu? Era mesmo um pitch de vendas dentro da igreja. Aham. Um pitch de vendas. Não, você tem que doar tudo. Eu já vi gente tirar
o único dinheiro que tinha no bolso e colocar lá para ofertar. Eu já vi gente dar carro, o carro que tinha para a igreja. Para onde que vai isso? Para onde que vai isso? Quando eu ensino as minhas alunas lá a doar dinheiro, que faz parte de tu organizar as finanças, de ser uma pessoa próspera, tu tem que doar dinheiro. Quanto mais dinheiro você doa, mais dinheiro você recebe. E é uma coisa que é muito mal interpretada. As pessoas, mas como assim, Dani, vou doar dinheiro se eu nem tenho dinheiro para doar? Claro que tem. Tá mal organizado, mal distribuído, é por isso que não tá sobrando. Mas E você tem também dinheiro pra doar. dinheiro, né? Porque daí entra outro ponto também, que é sobre você doar seu tempo também, né? Você praticar esse tipo de coisa que também tem a ver com a tua bondade, né? Porque é aí que entra aquilo. É sobre o amor de Jesus. É sobre isso tá em todos os lugares. Primeiro dentro de você, é lógico, você se amar, e daí entra esse ponto, né? De você se doar primeiro, fazer pra você e depois fazer para o outro, né? E muitas vezes a gente deturpa isso para fazer tudo para o outro e esquecer da gente mesmo. E aí entra esse ciclo da onde a pessoa acaba se tornando dependente de uma igreja, dependente de uma religião, né? E aí ela não, uma coisa que eu sempre me questionava, por exemplo, é que eu nunca me imaginei morando onde eu morava, né? Por mais que eu ia à igreja e tudo, tipo, eu não me imaginava morando num lugar lá. Como é que eu ia, tipo, ficar servindo tudo que eu fazia lá dentro? E até hoje eu não vejo isso. E aí eu conversei até ontem com uma amiga minha que frequenta e eu disse pra ela, cara, eu vi várias pessoas lá, onde no retiro que eu fui, né, recebendo chamados de tipo, eu vou ter que servir na igreja, eu vou fazer tal coisa. E eu olhava para aquilo e eu ficava assim, não sinto vontade de fazer nada disso, sabe? Não sinto vontade de estar lá fazendo isso. E eu comecei a procurar que tipo de coisa que para mim fazia sentido. E para mim faz muito mais sentido fazer coisas para o mundo, compartilhar isso para o mundo todo. E eu não tô dizendo, lógico, que o meu jeito é o jeito certo, pelo amor de Deus, mas isso tem a ver com o estilo de vida que eu quero para mim e o que para mim faz sentido, né? Uhum. Faz muito mais sentido isso. Talvez para a pessoa lá, ok, para se doar para a igreja, ok. Mas eu vejo como algo tão limitador você só fazer algo ali por aquela rodinha, sabe? Olha, Uhum. mês passado fui em uma missa e saí surpreendido positivamente com o padre. Não reclame daquele que ficou em casa. Seja grato por ele não ter se oposto de você estar aqui. Seja grato por ele não ter se oposto de você estar aqui. Como Não reclamou por ir na missa. Deixou a pessoa aí sem reclamar. Exatamente. Então eu vejo que assim as pessoas elas têm essa certa dependência da igreja, né? E aí quanto mais você fica nesse ciclo, mais você fica se sentindo realmente dependente de estar ali, de estar doando, de estar só com aquele tipo de pessoa. E de certa forma, se tu observar, as pessoas que elas vão demais no nível de se comprometer demais com isso, elas começam a deixar de fazer qualquer outra coisa que seja para fora ou para outra coisa, como se a vida girasse em torno daquilo. E a pessoa esquece de si mesma, né? Sendo que você pode encontrar isso dentro de você em todas as coisas que você faz, né? Se, tipo, eu tô indo trabalhar com alguém, eu vou, ou sei lá, eu, né, por exemplo, também, a gente que trabalha com mentoria, tu vai abrir a câmera para falar com alguém. Qual é a primeira coisa que tu pode fazer? Enfim, pedir para que Deus esteja contigo, tratar aquela pessoa muito bem, levar para ela algo que tu quer realmente do teu coração, se preocupar com a pessoa que está ali do outro lado, estar presente para a pessoa que está ali do outro lado, né? Muito mais do que simplesmente você ficar dando palavra ou falando, tipo, só dentro da igreja, né? É. Você tá presente, vivendo e levando o Ou teu amor. dando, ou dando o tal do dízimo, né? Dando o valor mensal lá para a igreja, porque quando você faz isso, é o que eu estava falando antes, eu questiono sempre as minhas alunas. Ah, Dani, a doação, pode entrar o dízimo? Aí eu pergunto, o que você sente com relação a dar o dízimo? Você sabe o que é feito com esse dinheiro? A igreja que tu frequenta precisa de dinheiro? Porque dízimo geralmente é a igreja católica. A igreja católica é a igreja mais rica do mundo. Eles são até donos de banco, são sócios do Bradesco. Não tem grana dá com pau, entendeu? Eles precisam. Quem é que precisa mais? É a igreja ou é o teu vizinho que tem 3 filhos, está desempregado e não tem nem leite para dar para as crianças? Então, para pensar no que você está fazendo, porque as pessoas vão lá e dão dízimo para a igreja, mas não porque elas querem ofertar, não porque elas querem ajudar, mas porque elas têm um ganho indireto com isso. É inconsciente, não é de propósito. É inconsciente, mas a pessoa não percebe. Ela tem um ganho indireto com isso. Qual que é o ganho direto que ela tem? Ela tira
uma obrigação da frente. Ai, eu preciso doar. Dei o dízimo, pronto. Ela ajuda as pessoas da igreja, né? Fiz minha parte. Não Ai. importa se o dinheiro vai ser desviado, ou se esse dinheiro vai pro lixo, ou para onde vai esse dinheiro, não importa. Eu fiz a minha parte, eu dei o meu dízimo, pronto. Meu pedacinho no céu tá garantido porque eu fiz a minha parte. Fez o caramba. Fez o caramba. Onde é que tá o teu esforço de realmente se preocupar com o próximo? Aonde tá o amor ao próximo? Isso daí é tirar um pezinho, uma obrigação dos ombros, entendeu? Então, faça, mas faça com propósito. Para quem você vai doar? Por que você vai doar? Quanto você vai doar? Por que você escolheu aquela pessoa para ajudar? Propósito, intencionalidade. É muito fácil dar dízimo para a igreja. Muito fácil. E diz um negócio, como é que tu faz pra te estar conectada com a tua espiritualidade? Vou te falar como é que eu vejo a espiritualidade. Eu vejo a espiritualidade quando eu olho para o céu azul, como tá hoje. Quando eu olho para a chuva. Quando eu tô parada num lugar que vem aquele vento no rosto. E tu sente assim, nossa, eu tô viva porque eu tô sentindo o vento no meu rosto. Faz uma trilha assim, chega lá no topo. Quando eu vejo o mar. Nossa, aquele negócio lindo e imenso, o mar. Sabe? Quando antes de começar uma aula, como você estava falando, eu penso que eu seja um vaso, que eu seja um instrumento e que cada palavra que sai da minha boca aqui não seja eu falando, mas seja tu falando através de mim. Eu só sou um instrumento, então me usa. Tudo isso para mim é espiritualidade, até na música eu encontro espiritualidade. Então, uma coisa que eu aprendi a praticar foi sair da religião. Eu vi uma palestra em 2019, fui no Empreende Brasil, que foi muito bom. A melhor palestra que eu vi até hoje foi do acho que é Marcelo Marrom, o nome dele. Acho que é isso. Foi uma palestra do caralho, assim, sabe? O cara tocou a palestra inteira, ele tocou Legião Urbana, Pais e Filhos. Aí ele tocava Pais e Filhos e ele falava no meio da música. Ele falou de Umbanda, ele falou de Jesus, ele falou sobre ateu, ele quebrou os ateus no meio, porque ele perguntou quem aqui é ateu. Tinha 5.000 pessoas na plateia. Quem aqui é ateu? Levanta a mão aí quem é ateu. Aí algumas pessoas, tipo, tinha umas 5 pessoas que levantaram a mão dizendo que eu sou ateu. Eu não lembro a pergunta que ele fez, mas ele fez uma pergunta pra galera que ninguém soube responder por que era ateu. Ateu é a pessoa que não acredita que Deus existe. Ele fez uma pergunta que ninguém soube responder o motivo do porquê não acredita que Deus existe. Tipo, ele quebrou todo mundo no meio, assim. Foi a melhor palestra que eu fui até hoje. E ele falou sobre várias coisas, quebrou vários conceitos. Quem vai na igreja evangélica, como eu fui criada, Deus o livre, maçônico, faz pacto com o diabo. Quem é um bandista tá invocando o demônio. É verdade, já ouvi muito disso. Olha o absurdo que é isso. Eu tenho pessoas na minha rede de relacionamento que frequentam maçonaria, que são espíritas, que são evangélicas, que são católicas, que são bandistas, que são... Não importa qual é a religião que a pessoa segue. Todas elas são pessoas boas. Não existe religião boa e religião ruim. Não é porque eu acredito numa coisa e a Thay acredita em outra que a Thay não vai ser salva, que ela não vai pro céu, ou que ela é do mundo. Ela não é uma pessoa convertida só porque ela não acredita na mesma coisa que eu. Então, se permitir olhar para essas coisas, ontem mesmo, por exemplo, eu estava fazendo uma consulta espiritual. Consulta espiritual. Até uns 4 anos atrás, eu não acreditava em nada disso. Eu era totalmente cética para tudo. De 4 anos para cá, que eu me permiti me colocar no meu lugar de aprendiz, quanta coisa que eu já fui buscar, quanta coisa que eu já aprendi. Microfisioterapia, apometria, mapa numerológico, mapa astral, astrologia. Essas coisas tudo aí, tipo, pra mim, essas coisas não funcionam, não existe. Pra mim só existe a igreja evangélica. Porque foi como eu cresci, com a mente totalmente alienada. Porque eu estava ali dentro, eu estava alienada ali dentro. E quando eu saí, que eu vi que tinha um mundo totalmente diferente ali fora. E que Deus está em tudo. E que Jesus veio para trazer princípio, não regra, não disciplina. Ah, agora faz sentido. Porque antes era sofrido. Eu tinha o maior medo. Eu tinha medo de dormir. Morria de medo de dormir. Porque se Jesus voltasse no dia que eu estivesse dormindo. E naquele dia eu pequei, eu não ia para o céu. Olha o absurdo que é isso.
Isso cara, pode com a mente da pessoa, entendeu? Ferra com a mente da pessoa. Então, é. Jesus não é, não, o temor que a gente tem que ter a Deus é o temor da obediência, e não é nem da obediência de seguir regra. É o temor da gente fazer aquilo que ele prega, que é bom, amar o próximo. Me diz aqui quem é que ama o próximo de verdade. O que você faz para amar o próximo de verdade? Isso é o temor, não é ficar com medo que você não vai para o céu, que você não é salvo porque você não está frequentando a igreja. É esse tipo de coisa, sabe? É bem verdade isso, porque assim, se tu olhar o que nem falou dos 10 mandamentos, realmente se aprofundar é muito difícil. As pessoas que praticam todos eles de verdade. Que realmente, né? Porque às vezes assim, a pessoa tá olhando aqui, mas o meu propósito é ajudar a transformar o mundo e levar o não sei o quê para todo mundo, mas a pessoa esquece de fazer o básico, que de repente é olhar para sua própria família e se acertar com a sua família, né? E aí vive com vários, com rancor, ou enfim, não tá bem com o pai, não tá bem com mãe, tem problemas com família, não conversa com o irmão, e aí acha que porque ela tá fazendo tudo para Deus e o E mundo. tá frequentando o culto, a missa, tá tudo certo. Aham. E aí é onde gera o conflito, né? Que a gente vê que hoje tem muitas pessoas que estão vivendo nisso. E chega num momento que fica um vazio, né? Ou a pessoa foca, tipo, só no... É o religioso e o resto vai crescer sem isso, sabe? E Tipo... essa, sim, isso que você fala. Ah, o tema da live, né, Thay, que foi a primeira pergunta que você. A segunda pergunta que você fez sobre propósito. Ah, se as pessoas soubessem o quanto isso é simples. Ah, se as pessoas soubessem, porque hoje as pessoas estão sofrendo porque não sabem qual que é o propósito. Tem um negócio, fizeram um negócio em cima, um filme em cima do tal do propósito, que a galera acha o quê? Que propósito é um dom, é um talento, que ou você nasce com ele, ou um dia você vai estar num lugar e vai descer um anjo iluminado do céu, e ele vai botar a mão na tua cabeça e vai dizer, Taine, a partir de hoje o seu propósito é esse. Uhum. E vai ser lindo e maravilhoso. Isso não Incrível. vai acontecer nem de um jeito e nem de outro. Para prestar atenção. Propósito é o quê? É fazer as coisas com intenção, é fazer as coisas de propósito. É eu escolher fazer algo de propósito. Olha para a Bíblia, olha para o que Cristo veio ensinar. O que ele veio ensinar? Uma coisa. De tudo que ele falou, tem uma coisa que é o maior exemplo de todos que Jesus trouxe pra gente, que é o quê? Servir. É isso. Não tem. Ai, qual é a profissão que é o meu propósito? Não é profissão nenhuma o teu propósito. Não existe propósito, missão. Propósito, missão. Você Uber, você publicitária, você contadora. Isso não é missão, isso não é propósito, criatura. Isso é trabalho. Isso é um meio. O que é propósito? Servir. É isso. Sossega o facho e enfia na cabeça que propósito é servir. Se tu não tá servindo, tu não tá vivendo o teu propósito. Agora, como você vai fazer isso? Aí é outra história. Aí você tem que testar até encontrar aquilo que você é melhor servindo. Ah, Dani, eu não sou boa servindo pessoas como publicitária, por exemplo, como a Thay. Não sou boa ajudando pessoas, resolvendo o problema de pessoas que não conseguem se comunicar na internet. Então, eu não estou servindo. Mas eu consigo servir muito bem as pessoas lá no meu trabalho quando eu resolvo um problema de dor de cabeça que ela tem. Ela tem dor de cabeça, ela vai lá, senta na minha frente, eu falo para ela: olha, você vai tomar isso, você vai fazer isso, você vai trabalhar nisso daqui e vai resolver a tua dor de cabeça. Isso eu tenho facilidade de fazer. Ah, então eu vou servir as pessoas por isso. Esse é o meu propósito. Meu propósito é servir. O como você encontra. Importante. Isso eu tenho facilidade de fazer. As pessoas acham que o propósito, ele é uma coisa que tá tão longe, é tão difícil de chegar, que ela não dá valor para aquilo que é fácil dela fazer, sabe? Isso aqui que eu faço é fácil. Isso aqui que eu faço é fácil, né? É fácil. Então, justamente tá aí. É porque é fácil para ti, que ele é algo que você precisa desenvolver e perfeitar, né? Eu acho que esse negócio é o principal. E aí é onde às vezes a pessoa dificulta muito e fica procurando algo grandioso e, enfim, longe daquilo. Confunde propósito com profissão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
propósito e profissão. O propósito é servir. O propósito de todo ser humano na face da Terra é servir. Agora, qual profissão você vai se dar melhor? Testa. Não tem como saber, nem isso tem como saber. As pessoas falam pra mim, Dani, como foi quando tu descobriu o teu propósito? Quando tu saiu, quando eu conto a minha história, né, Thay? Tu já tá careca de saber a minha história? Mas quando eu conto a minha história que eu decidi ser educadora financeira em 2017, quando eu fui demitida do meu trabalho. Aí as pessoas perguntam, nossa, Dani, como é que tu encontrou o teu propósito em 2017? Não foi em 2017. Foi lá em 2009. Foi lá em 2009. Quando? Quando eu me coloquei no caminho de trabalhar em instituição financeira. E olha quanto tempo eu trabalhei fora da minha missão, do meu Mas propósito. é, Quanto tipo, tempo eu trabalhei fora? consciência de que era aquilo e como fazer isso, né? Era outra coisa. Não, claro. Então, eu me coloquei naquele caminho, eu fui testando o que eu tenho de habilidade natural, o que eu consigo fazer com mais facilidade, o que eu gosto de fazer. Que além de eu ser boa fazendo, eu gosto de fazer, eu me sinto bem. Eu me encontrei dentro de instituição financeira, mas ainda não era, não tinha chegado no ponto que eu tinha que chegar, que é o ponto que eu tô hoje. Uhum. Mas eu não sabia de propósito, eu não sabia de missão, eu não sabia de nada disso, mas eu sabia que eu gostava de trabalhar com aquilo e que eu era boa fazendo aquilo lá. Então eu me coloquei no caminho lá em 2009, quando eu decidi, vou distribuir o meu currículo em instituições financeiras. Lá em 2009 eu comecei a desenhar a tal da minha missão de vida. Não foi em 2017 quando eu fui demitida. Não Uhum. foi há 4 anos atrás quando eu comecei a trabalhar como educadora financeira. E é isso que as pessoas não entendem. Elas têm que testar, têm que testar. Se coloca no caminho, testa. Trabalha num lugar, trabalha no outro. O que tu tem de habilidade natural? Pergunta para as pessoas que estão ao teu redor. As pessoas dão esse feedback pra gente. Nossa, Thay, tu faz isso com tanta facilidade, tu é tão boa nisso. Thay, me ajuda com isso daqui, porque tu tá tão boa nisso. Para pra prestar atenção quando as pessoas te falam isso. O E que você é boa? dá valor para pessoa dizer para ti que tu faz uma coisa muito boa, dá valor para aquilo. E aí é onde a gente precisa realmente, que daí vem o ponto, né? Muitas vezes a religião, você está indo na igreja e tal, diminui essa questão tua de querer crescer, dessa ambição de querer crescer. E você tem que ter sim essa ambição de querer crescer para você investir em você mesma. Às vezes falar, tipo, eu quero ter um Prolabore e eu quero ganhar, receber, para quem não sabe, enfim, às vezes Prolabore, 30 mil reais. Nossa, Deus o livre, não, mas isso é ganância, mas como? Não sei o quê, mas tá, mas é comparado a quem? É comparado ao quê? Né? A pessoa, ela não pensa, ela não raciocina que ela pode ir muito longe. E que se ela expandir a cabeça dela, conforme a cabeça dela expandir, ela vai expandir. Só que ela precisa se permitir para isso, né? E aí é onde entra o lance que eu também concordo, que às vezes a religião ela poda isso, né? De você não expandir. Então, por isso é importante entender que Deus está em tudo, que Deus realmente é a natureza em si, né? O simples ato da flor, enfim, florescer, e tudo que a gente faz e vive, Deus age de cada forma diferente. Isso aí eu entendendo isso, eu acho que a gente começa a entender melhor também que a gente pode crescer e ir muito longe, e entender que a gente tem muita coisa ainda para fazer e que o nosso propósito vai mudar, o estilo de trabalhar vai mudar, né? Talvez eu também, quando eu chegar nos meus 30 anos, vou estar fazendo algo totalmente diferente. Pode ser que esteja conectado com o que eu estou fazendo hoje, mas o jeito de fazer pode ser totalmente diferente. E tá tudo bem, né? A questão é eu saber o que eu quero para mim, né? Desde que você esteja servindo, é isso. Se você está servindo outras pessoas, você está vivendo o teu propósito, porque o nosso propósito é servir. A profissão que você vai escolher, você pode trabalhar com várias profissões diferentes. Se você está servindo, você está dentro do seu propósito. E a gente só não pode confundir servidão com fazer caridade. Se você quer fazer caridade, aliás, super indico que faça. Seja doando dinheiro, seja doando teu tempo, mas não confunde uma coisa com outra. Fazer caridade é uma coisa, trabalho é outra. Trabalho é remunerado. Remunerado. E isso é uma coisa que a igreja bate muito, que você não pode, né? Que gente rica não vai pro céu. Tem um versículo na Bíblia que fala, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E é um versículo muito mal interpretado. Porque o buraco da agulha, as pessoas acham que é agulha de costura. Tipo, é impossível. Como é que vai passar um camelo pelo buraco da agulha? Tipo, totalmente, é até meio utópico. Parece uma metáfora, porque isso é impossível de acontecer. Só que o buraco de agulha, ele é uma coluna de um muro em Jerusalém. Então, o camelo, ele tem aquele negócio em cima, né?
Não lembro o nome do camelo, mas ele tem aquele côncavo, não sei. Aham. Tem aquele negócio em cima, então é difícil dele passar nesse anel de um muro que existe lá, que existia, né, lá no Antigo Testamento. Então, o mais fácil, né, um camelo passar por aquele buraco, por aquele muro, do que um rico herdar o reino dos céus, é porque muita gente quer enriquecer de forma ilícita. Muita gente quer enriquecer porque é gananciosa, não porque é ambiciosa. Ambição move o mundo ao nosso redor. Ambição faz a gente criar a solução, faz a gente servir. Mas ganância não. Ganância é eu querer dinheiro a todo preço. Foda-se os outros. Foda-se como eu vou conseguir. Mas eu quero dinheiro a todo preço. Isso é ganância. E aí a igreja condena muito a ganância e nesse sentido ela tá certa. Condena a ganância. Porque ganância é uma coisa ruim. Você não enriquece, você não prospera quando você age na ganância. Só que daí é mal interpretado. As pessoas acham que ambição é ganância. Acham que fazer dinheiro, qualquer quantia de dinheiro, é ganância. E aí vem acompanhado daquela crença muito comum, que eu preciso só do básico para sobreviver. Preciso só do básico para viver. Qualquer coisa acima disso é ganância. E se Ou for eu ganância, por cima de todo mundo pra chegar. e se for ganância, a gente gananciosa não vai para o céu. Então, eu quero ir para o céu. A igreja prega muito isso. E aí, você acha que dinheiro é uma coisa ruim. Aí, o que você vai fazer? Você vai lá, trabalha com a galera da saúde, né, Thay? Tu deve ver isso o tempo inteiro. Eu já tive várias alunas e várias mentoradas da saúde. O pessoal da saúde é um pessoal muito bom, como todo mundo é. Mas é um pessoal mais voltado a ser uma pessoa muito querida, muito meiga, muito preocupada. Porque trabalha com o ser humano na parte da saúde, que é uma parte muito delicada. E aí ela confunde o trabalho dela, que é o propósito, é o servir o ser humano, que é o propósito dela, que é o trabalho que ela tá fazendo ali, com caridade. Ela acha que o que ela faz é tão importante, é tão, né, tão forte esse negócio de ajudar as pessoas, cuidar da saúde das pessoas, que, meu, não é justo cobrar por isso daí. Eu Uhum. tô lidando com a saúde da pessoa, não é justo, tadinha, ela tá doente, né? Vou cobrar dela para fazer uma consulta? Vou cobrar dela para indicar um tratamento? Não é justo. A pessoa tá confundindo. A pessoa tá confundindo trabalho com caridade. É a obrigação dela cobrar, é a obrigação dela fazer o dinheiro girar. Ela precisa vender muito, ter muitos clientes. E quanto mais pessoas ela está atendendo, mais dinheiro ela está fazendo, mais soluções ela está criando, mais ela está servindo. E elas confundem isso. Ai, não, o que eu faço é muito nobre, eu não posso cobrar. É justamente por isso que tem que cobrar. Ninguém trabalha de graça, nem o relógio trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça, todo mundo. Até eu trabalho com a galera também em desenvolvimento pessoal, né? E aí, tipo, por exemplo, mas isso aqui é muito simples. Pra mim é muito simples de fazer, sabe? E a pessoa às vezes não quer cobrar porque pra ela é muito simples. Pra que eu vou fazer um produto disso, né? Pra que eu vou vender disso se pra mim é tão simples? Mas tem tanta gente que precisa desse básico. Tem tanta gente que precisa disso. E aí tu tem que ser ambicioso no sentido de entender, peraí, é um problema. Vou pegar esse problema e vou transformar numa solução para resolver isso e vou vender. Qual? Exato. É um desserviço quando você não vende. Você não está cumprindo o Boa. teu propósito. Você não está cumprindo o teu propósito quando você não vende. Você está deixando de cumprir o teu propósito. Você está deixando de fazer a tua parte enquanto ser humano nesse sistema chamado vida, nesse sistema chamado natureza. Todo mundo na natureza tem um papel. Desde a mosca, da abelha, até o elefante, a girafa, até o ser humano. Todos nós temos um papel na natureza. E a gente não pode deixar de cumprir esse papel. Quando a gente não vende, a gente está deixando de cumprir o nosso papel. É muito individualismo, é muito egoísmo não vender. Porque quando a gente não está vendendo, eu não, Deus o livre, que as pessoas vão pensar de mim. Tadinha da Thay, eu vou cobrar dela para fazer uma consulta, mas tadinha. Tadinha o quê? Tadinha o quê? Qual o problema da Thay? Qual o problema dela? Ela não consegue trabalhar? Ela não tem capacidade disso? Olha como a gente julga as pessoas pela nossa falta de capacidade. Nem é pela falta de capacidade, é pela falta que a gente acredita que tem. Porque não tem. Não é orgulho que se diz? A pessoa acha que ela já sabe tudo, né? Então, pra que, né? Tá ok eu saber disso? O que ela faz é pouquinho, é uma coisa simples. Era isso. Eu lembro que a gente conversou, acho que isso foi em quê? 2018? Que eu tava começando ainda. E tu falava pra mim, tipo, cara, cobra.
Por que tu não vai cobrar? E eu ficava assim, não, mas aqui é tão simples pra mim de fazer isso aqui, pra que que eu vou cobrar, né? Mas justamente, tá aí, né? Mas eu acho que, alinhando e recapitulando tudo que a gente falou, num geral, eu acho que se a gente vive isso, que nem a gente estava falando, né? Tanto a parte da espiritualidade no teu dia a dia, de olhar para tudo como uma parte de Deus, né? E colocar Deus em tudo que tu vai fazer, e também alinhar com o teu propósito, entendendo que é sobre servir as pessoas, essas duas coisas eu acredito que são suficientes e muito importantes para a gente evoluir como ser humano e se sentir conectada com Deus de certa forma, né? Eu acho que o simples fato de você parar um pouco e não ficar também só procurando coisas externas e entendendo que está muito dentro de você, as respostas começam a vir, né? Então não é sobre você estar buscando fora, inclusive dentro de uma igreja. É sobre você também parar um pouco, né? E se questionar, né? Que às vezes as pessoas não querem parar para pensar e se questionar se aquilo que elas estão fazendo, aquele padrão que ela está seguindo, é realmente certo. E a gente faz muito disso, né? De sempre se questionar. A gente se pergunta muito de será que isso continua sendo ok? Será que essa forma que eu estou agindo tá sendo coerente, né? Eu acho que ir por esse caminho é um caminho de evolução que eu não sei tu, mas eu me sinto muito feliz em seguir, assim, e ver que as coisas vão acontecendo dessa forma, sem necessariamente estar conectada a uma religião, né? Uhum, isso mesmo. E até quando você desapega da religião, você se permite até conhecer outras religiões. Porque talvez você encontre pessoas que você se identifique mais em outras religiões, talvez a forma como eles louvam a Deus, como eles buscam a Deus, seja uma forma que faz mais sentido para você, ou simplesmente você se sinta bem naquele ambiente, de vez em quando você vai lá, de vez em quando você vai em outro, ou você não vai em nenhum ambiente, mas mesmo assim você tem um contato direto com Deus, direto com a tua espiritualidade. Deus está em tudo. Tá na natureza, está em tudo. Em tudo. Se você está servindo, para prestar atenção e praticar isso de forma consciente. Estou servindo através do meu trabalho. Estou cumprindo o meu propósito. Se eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou agindo de acordo, imagem e semelhança dele. Se eu estou amando o próximo, e eu estou falando de amar o próximo de verdade, não é de balela, né? Como falam de amar o próximo. Se eu realmente me preocupo com o ser humano que está na minha frente, se eu me preocupo quando a pessoa senta na minha frente para comprar de mim o meu trabalho, o meu serviço, o meu produto, seja o que for, se eu realmente prestar atenção naquele ser humano, eu estou amando ela. O amor não é só o amor do dizer, eu te amo, vem cá, deixa eu te abraçar. Não. Você se preocupar com o ser humano é o amor ao próximo. Você se preocupar em resolver o problema dela. Você não colocar ela numa posição menor do que você, de que você é tão boa e ela é tão ruim que ela não tem nem dinheiro para te pagar pelo teu serviço. Ela é tão pobrezinha, tão coitadinha que ela não consegue. Não diminua as pessoas. Quando você faz isso, você está diminuindo a capacidade dela. E você nem sabe, você nem tem acesso à conta bancária da pessoa para saber se ela realmente não tem dinheiro para te pagar. E não ter dinheiro é só questão de prioridade. Todo mundo aqui tem dinheiro. Quem está aqui assistindo a live tem acesso à internet, tem um celular na mão. Todo mundo aqui tem dinheiro. O que faz com esse dinheiro é outra história. Aí tudo é questão de prioridade, sabe? Então, as pessoas vão comprar de um jeito ou de outro. Todo mundo compra. Vai ser de você ou vai ser de outra pessoa. E aí entra a tua responsabilidade em não prestar um desserviço, porque quando você tem medo de vender, você está agindo no teu ego, né? Você não está sendo uma pessoa abundante, está agindo na escassez. Não está cumprindo o teu propósito, que é servir outros seres humanos, e tá colocando ainda por cima aquela pessoa em risco, porque ela vai levantar da tua frente, vai sentar na frente de outra pessoa que você não sabe quem é, e ela vai comprar dessa outra pessoa. E talvez essa outra pessoa passe a perna nela, talvez ela engane, talvez aquela pessoa não esteja ali para servir, ela esteja ali porque ela é gananciosa e egoísta, e aí você tirou a oportunidade da pessoa de ter vida melhor e de melhorar a tua vida, e desse ciclo virar uma corrente do bem. Quando a tua vida tá melhor, você melhorar a vida das outras pessoas. Quando aquela pessoa melhorou a vida dela, ela melhora a vida de outras pessoas. E assim vai passando. Agora, quando ela tem uma experiência ruim com alguém, geralmente a experiência ruim ela acessa ali, né? Ela não vai voltar naquele tipo de profissional, ela não vai procurar aquilo de novo. A não ser que ela trabalhe muito desenvolvimento pessoal. Mas senão ela vai achar que todos os profissionais daquela área são iguais, que só querem o dinheiro dela e blá 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 e blá blá blá. Então, o propósito é servir. Se você está servindo, você está de acordo com os princípios cristãos. Espiritualidade é muito do sentir.
não é o estar num ambiente onde as pessoas estão falando de Deus. Isso não quer dizer nada. Espiritualidade é sentir. Se você se sente conectada com a natureza, se sente conectada com a vida, se sente conectada com Deus, seja lá como você chama, mas você sente aquele significado, aquele sentido na tua vida, nas coisas que você faz, você está agindo na tua espiritualidade. Uhum. Eu também concordo. Nossa, gênero e grau. Acho que se a gente tá sentindo, principalmente isso que tu falou sobre o sentir, né? É o fundamental. Você tá sentindo que o que você faz tem sentido? É isso. E mais nada. Acho que era isso. Ai, adorei. Adorei conversar sobre isso. O que temos foi Jesus que nos... Gosto dessa. O que temos foi Jesus que nos emprestou. Acho que a gente tava falando sobre a questão do dinheiro. Então tá, mas era isso. Obrigada, amiga, por ter aceitado a gente ter trocado essa ideia. Gosto muito de falar sobre isso contigo, porque eu acho que tu foi uma das pessoas que lá no começo me despertou muito esse olhar de realmente, peraí, é diferente as coisas, né? E eu acho que quanto mais a gente tá buscando, independente do que seja, seja ayahuasca, né? Seja, sei lá, rituais, seja terapias, a gente buscar se desenvolver, buscar conhecer, expandir a cabeça, eu acho que é importante. E não seguir uma manada só porque todo mundo tá fazendo uma coisa, só porque todo mundo tá dizendo que sempre foi de um jeito. Beleza, mas você já estudou de verdade? Você já olhou de verdade outras coisas que tem? E por que que essas outras coisas são ditas como erradas, né? E principalmente, Thay, você sente? Você tá sentindo? Ou você simplesmente é um robozinho que vai na missa no domingo de manhã, vai no culto no sábado à noite, porque tem que ir? Eu cansei de ouvir pessoas falando que, e agora eu vou ter que dar o dízimo na igreja, porque eu nunca fui, eu nunca dei dízimo e eu quero casar, então eu tenho que dar o dízimo. Eu quero batizar o meu filho, então agora eu vou ter que dar o dízimo lá na igreja, porque eu nunca dizimei. Uhum. Cara, olha o absurdo que é isso, tá fazendo por obrigação. O que que tu sente no teu coração? Se tu não sente nada, é porque você tá fazendo a coisa errada, entendeu? Se não te alimenta, não gera sentido, não traz significado pra tua vida, você tá perdendo tempo onde você tá e o que você tá fazendo. Busca significado. Encontrar Deus é encontrar o significado das coisas pra você. É encontrar o sentido das coisas. É sentir que você tá viva e que você tá contribuindo, que você tá servindo e que a tua vida tem um significado. Não é aquela coisa de, nossa, trabalho, levanto, pago conta, e vou trabalhar, e volto, e pago conta, e parece que falta alguma coisa. Quando a pessoa fala isso, parece que falta alguma coisa, é porque realmente está faltando. E não é a igreja que vai te dar isso. Isso aí é interno, é espiritual. Você precisa encontrar significado. Então, aonde você for e aquilo que você estiver fazendo, tá trazendo significado para mim? Tá me trazendo sentido? Se tá ok. Se não tá, muda. Vai buscar isso daí. É isso que tem que buscar. Exatamente. Nossa, exato. Uma coisa para praticar assim que fechar a live e fazer qualquer coisa que você for fazer, é justamente pensar nisso, né? Acho que a próxima pessoa que você vê na rua, você olhar para ela, entender que tem Deus dentro dela, entender que no caminho aonde você tá, em tudo que você tá fazendo, agradecer. Acho que isso também é importante dizer, né? Agradecer é uma coisa que abre portas para muitas outras coisas. Então, agradecer desde o que agradecer a conta que você consegue pagar, né? Agradecer a casa onde você mora, a sua cama, o fato de você se lembrar disso todos os dias faz com que isso comece a fluir também cada vez melhor e a vida tenha mais sentido, né? Então, gratidão, obrigada. Semana que vem tô aí pra gente tomar um café e se matar a saudade, tá bom? Tá bom. Grande Beijo. Com Deus. obrigada por que esteve aqui vendo, tá? Gente, Ótimo imagina, trabalho. prazer. Tchau, tchau.